Então finalizamos a primeira leitura coletiva aqui do canal e concluímos 1984. E é impossível concluir a leitura dessa obra distópica e não se questionar aonde vamos parar. Afinal, qual é a mensagem que 1984 deseja passar? Oi, eu sou o Lennon e no vídeo de hoje eu vim conversar um pouco com vocês sobre a minha experiência de leitura dessa grande obra distópica de George Orwell, que é 1984. Mas antes de a gente começar a conversar um pouquinho sobre como foi essa leitura, eu não posso deixar de pedir para que vocês se inscrevam no canal e já deixem um joinha nesse vídeo, pessoal. Isso é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do nosso canal aqui na plataforma. Tá? Me sigam em todas as redes sociais, principalmente na Twitch. Nós já começamos a fazer as nossas lives de leitura todos os finais de semana, onde a gente tira aquele tempinho gostoso, né, para fazer alguns sprints, focar nas nossas leituras, na realização das nossas tarefas e também bater aquele papo bem bacana. Tá? Me sigam em todas as redes sociais, principalmente na Twitch, e não esqueçam, se forem comprar qualquer coisa na Amazon, não precisa necessariamente ser livro, não deixem de utilizar o meu link que está aqui no box de descrição. Tá? Pensou em comprar alguma coisa na Amazon? Passa aqui no YouTube antes, vem em qualquer vídeo meu no box de descrição, acesse a Amazon através do meu link e realize a sua compra. Você não vai pagar nada mais por isso e você vai estar apoiando e incentivando a criação de conteúdo digital aqui através do YouTube. Tá? E um último pedido a vocês é que vocês assistam o vídeo até o final. Como essa leitura é uma leitura muito reflexiva, eu vou trazer alguns questionamentos para vocês aqui durante o vídeo e espero muito que vocês respondam esses questionamentos, ou que vocês tragam também a visão de vocês e vamos conversar e bater um papo bem bacana aqui através dos comentários. Não posso contar com vocês? Então vamos lá agora falar sobre como foi a leitura. Essa obra ela foi publicada em 1949, ou seja, foi um ano antes da morte do George Orwell. E com a leitura eu tive a sensação que é uma obra extremamente necessária. E a leitura ela é tão fluida que ela passa aquela sensação de que o autor ele escreveu essa obra em uma tacada só, em que não há pausa. É tão fluida a escrita do George Orwell que você tem aquela vontade de continuar lendo, você não consegue parar de ler, e é como se você estivesse realmente sendo apresentado pelo autor a todo esse universo distópico. Vale lembrar que essa obra ela inspirou, né, ela traz aqui a visão do grande irmão, que inspirou a criação do reality show mais assistido do mundo hoje, que é o Big Brother. O livro ele vai ser ambientado no ano de 1984, né, como o próprio nome já diz, mas como ele foi escrito em 1949, era uma visão do futuro que o autor tinha de como a sociedade iria estar naquela época. Então, ele vai ser ambientado na cidade de Londres, mas a estrutura geográfica do mundo ele está totalmente diferente do que a gente conhece hoje. O mundo está dividido em 3 grandes estados totalitários, que é a Eurásia, a Oceânia e a Lestásia. E esses 3 estados totalitários eles estão constantemente em guerra, ou seja, a guerra é uma das coisas que predominam durante toda a narrativa. A gente vai acompanhar a vida de Winston, que é o nosso personagem principal, e o livro ele já começa na primeira parte trazendo como é que está a divisão da sociedade nesse período. Então, nosso personagem principal ele faz parte do partido externo, que é a classe social que fica no meio entre o núcleo do partido. Então, esse núcleo do partido é a classe mais favorecida, né? É a classe que tem dinheiro, que detém todo o poder. E os proletas, que são, na verdade, os trabalhadores, a mão de obra que é utilizada e que gera poder para o núcleo do partido. O livro é dividido em 3 partes, e na primeira parte do livro, a gente vai ter a apresentação do personagem principal e como funcionam todas as relações públicas e políticas nessa sociedade entre essas 3 classes que eu acabei de falar agora. E além disso, a gente vai acompanhar também como é um pouco do trabalho do Winston, que ele trabalha no Ministério da Verdade, e a sua função é nada mais nada menos do que alterar as informações que circulam nessa sociedade. Ou seja, tudo que é vinculado nas mídias sociais, que é vinculado nos jornais, nos informativos, essas informações ela passa antes por esse Ministério da Verdade e eles fazem a alteração dessas informações de acordo com o que o governo acha que é necessário, né? Nada muito diferente do que a gente tem hoje na nossa sociedade quando a gente para por olhar as fake news, não é mesmo?
Nessa primeira parte do livro também a gente vai ser apresentado a existência de um projeto de criação de uma nova língua. E assim, eu acho que a parte primordial do livro é quando você para avaliar a importância do fluxo de informação dentro de uma sociedade. A forma como as informações circulam, como as informações são passadas e como as informações também são guardadas, arquivadas, ou como o passado, a história do mundo, ela é apresentada para essa sociedade. Então, através dessa nova língua, você consegue perceber o quão o governo consegue manipular essa sociedade através das informações que ele faz circular nesse ambiente. Além disso, a gente também vai ver um pouquinho de como é que é a relação de toda a sociedade, de todas as famílias, né, existentes nessa sociedade, com as teletelas, que são telas, basicamente, que existem dentro de todas as residências. E essas telas, elas têm o propósito de monitorar a vida dessas pessoas, ou seja, durante 24 horas você pode ser monitorado, então você convive com aquela dúvida se você está sendo monitorado ou não, mas você tem a certeza de que a qualquer momento o governo ele pode ter visibilidade do que você está fazendo. E além de monitorar o seu dia a dia, essas teletelas elas também passam comerciais ou passam informações de acordo com o que o governo acha necessário. Ou seja, é através dessa ferramenta que ela manipula e lança diversas informações para a sociedade daquele período. E só para você terem uma ideia de como esse governo, como é que era a ideologia desse governo, ele trabalhava com 3 lemas, tá? Onde ele afirmava que guerra é paz, liberdade é escravidão, ou seja, o próprio lema do partido, ele já traz uma ideia dessa nova linguagem, que é a ideia do duplo pensar, que eu queria conversar um pouco com vocês sobre como seria esse duplo pensar. Na minha percepção, esse conceito de duplo pensar, ele foi assustador, porque assim, se a gente parar para avaliar, é uma coisa que já existe hoje. O que seria esse duplo pensar? É você passar para todos, é tornar do conhecimento de todos de que toda ideologia ela tem um pensamento contrário a ela, totalmente oposto, e que elas coexistem, tá, na nossa realidade. Ou seja, matar é errado. Você sabe que matar é errado. Mas, ao mesmo tempo, o governo ele fala que matar também é algo certo. Então, você sabe que que coexiste essas duas realidades, onde uma você tem a consciência de que matar é errado, e na outra você tem a consciência de que matar é certo. E a realidade em si, ou seja, o que vai ser real, o que vai ser considerado plausível para essa sociedade, é o que o governo falar para você que é plausível. Ou seja, eu sei o que é certo e o que é errado, mas para mim eu vou considerar como certo o que o governo falar que é certo. É assustador, né? Então, através dessa ideia de duplo pensar, o governo ele mostra que a sociedade ela não precisa pensar. Não tem necessidade do ser humano pensar. Eu sou o governo, estou mostrando para você todas as ideologias, todos os pensamentos que você pode vir a ter com relação a todo o seu dia a dia, toda a sua vida, toda a gestão política, toda a gestão pública que esse Estado realiza, mas eu não quero que você pense, eu não quero que você chegue a algumas conclusões do porquê o Estado age dessa forma, do porquê o Estado tem certo posicionamento. Eu não preciso que você pense nisso. Eu só preciso que você escute o que o governo vê como verdade absoluta. E é aí que mora o problema. A escrita do Orwell é tão rica em detalhes que é impossível você pegar esse livro, você fazer a leitura e você não traçar diversos comparativos com como a nossa sociedade está funcionando no dia de hoje. Nessa primeira parte, então, ele apresenta toda a estrutura social, e a segunda parte do livro, e para mim foi a minha parte preferida, é onde ele mostra um pouco de como funcionam os sentimentos dessa sociedade. Então ele vai descrever para você, para os leitores, como o Winston se sente durante a rotina dele de trabalho e como ele vê aquele trabalho dele como propósito de vida. Então, assim, a gente vê, né, hoje as pessoas correndo atrás de trabalho, a quantidade de desempregados que nós temos hoje, principalmente por conta da quarentena, e a visão que a nossa sociedade tem de trabalho ser o ponto primordial. Você precisa trabalhar para existir, você precisa trabalhar para viver e você precisa trabalhar para ser alguém. E isso faz você se questionar para que você precisa trabalhar? Por que você trabalha hoje? Sabe, eu acho que o questionamento que eu fiquei na minha mente após ver essa ideia de trabalho com Winston do porquê a sociedade precisa trabalhar hoje.
O que o trabalho em si gera para a sociedade e qual é o retorno que a classe trabalhadora tem ao realizar as suas atividades durante o dia, ao realizar os seus trabalhos durante o dia, e quais são os benefícios que esse trabalho está trazendo para a sociedade. Eu vou deixar então essa pergunta em aberto. Então a primeira pergunta que eu vou deixar aqui em aberto, eu quero acompanhar um pouco do comentário de vocês com relação à ideia que vocês têm de trabalho, a importância que vocês têm de trabalho para a economia de um país ou até mesmo para a estruturação de uma sociedade como um todo. Primeiro questionamento lançado. E nessa segunda parte, como você vai acompanhando a rotina do Winston, você vai vendo um medo que eles têm de pensar, sabe? Nessa nova língua tem um termo chamado crime pensar. Que o fato de você pensar, de você estar pensando em alguma coisa, automaticamente você está cometendo um crime contra a sociedade. E é um ato de grande perigo, porque até a sua afeição, se você mudar a sua afeição, se você estiver em um ambiente público e você se vê pensando, se questionando de alguma forma, alguma coisa que aconteceu naquela sociedade, você está cometendo um crime de alguma forma. Tem até uma passagem no livro que é engraçada, que é você vê um pouco de como as crianças vivem nessa sociedade, e os pais, eles têm medo das crianças, eles têm medo até de dormir e ter algum sonho, algum pesadelo, ou falar durante o sonho alguma coisa que seja contra esse governo e ser denunciado pelos próprios filhos. Então, assim, o medo de pensar, o medo de falar, o medo de agir contra o governo é tão intenso que em determinado momento você fica se questionando, gente, como é que se vive numa sociedade assim? Como é que você vive numa sociedade que você não pode ter o seu posicionamento, que você não pode falar o que você acha, da forma como o governo está agindo, da forma como o presidente está agindo, como o governador está agindo, ou como a própria sociedade em si está agindo naquele momento? Você não tem voz ativa, você não é ouvido, você simplesmente é um robô, você não existe, você vive em prol daquele governo. É muito diferente de como a nossa sociedade vive hoje. Eu fico me perguntando um pouco disso, sabe? Do quanto a gente tem a liberdade hoje de se expressar e de quanto nós somos ouvidos. Eu acho que é uma pergunta meio óbvia, né? Mas eu acho válido trazer esse questionamento também com relação à liberdade de expressão. Vocês acham que hoje, através das mídias sociais, através do sistema de informação que a gente tem hoje, a gente de fato trabalha em cima de uma liberdade de expressão? A sociedade ela tem uma liberdade total de se expressar, de se posicionar e de falar sobre o que ela acha da vida e da sociedade como um todo de uma forma livre? Deixa um comentário aí, vamos comentar um pouco e falar até que ponto vai essa liberdade de expressão e o que vocês consideram também como liberdade de expressão. Além de apresentar um pouco de como funciona a rotina dessa sociedade nessa segunda parte e também de como é o medo do crime pensar, né, de toda a humanidade naquele momento, além de ter a apresentação do crime pensar e de como funciona a rotina dessa sociedade, nessa segunda parte a gente também vai ser apresentada a personagem Julia, que vai ser o par romântico, né, vamos dizer assim, do Winston nessa segunda parte do livro. E nessa segunda parte a gente vai começar a acompanhar um pouco de como é que vai se dar a relação deles dois. Gente, é uma sociedade onde você não pode pensar, você não pode agir, você não pode falar. Então como é que funciona as relações humanas dentro dessa sociedade? E aí você vai identificar e vai ser apresentado como o medo, né, de você se relacionar com uma outra pessoa, o medo de você amar outra pessoa e os sentimentos, os sentimentos, a humanidade de toda aquela sociedade, ela nunca vai ser vista em primeiro plano. Ela sempre vai estar em segundo, terceiro ou até mesmo esquecida. O governo ele tem medo de que a sociedade ame, de que a sociedade tenha afeição, de que a sociedade se preocupe com os demais. Então tudo isso é muito bem monitorado e muito bem acompanhado. O Winston ele conhece a Julia no próprio trabalho dele, os encontros que eles realizam são todos encontros em pontos estratégicos, onde não existe a presença de teletela, eles conseguem alguns esconderijos, e é tudo muito incerto, sabe? Eles se encontram, eles aproveitam aquele momento que eles têm com eles ali para poder aprender um pouco o que é o sentimento em si, e é muito interessante você ver essa descoberta dos sentimentos, até a descoberta do sexo também. Eles descobrem que sexo ele pode ser visto como algo prazeroso, e não somente como uma ferramenta de reprodução, como é passado por aquele governo. E é interessante demais você ver a forma como o Orwell descreve
esse conhecimento, esse autoconhecimento durante esse período. E por mais que em um determinado momento dessa segunda parte você seja apresentado a irmandade, né, que é como se fosse um grupo de pessoas inicialmente que são contra as ideias desse governo, conforme essa irmandade vai sendo descrita, você vai percebendo que na verdade não é uma sociedade, não é um grupo de pessoas, é só um pensamento que todo mundo acha ou acredita que existe, todo mundo tem dentro de si essa vontade de que a irmandade de fato exista, né? Porque todo mundo é contra essas ideias do governo, mas ninguém nunca consegue provar, ninguém nunca consegue dizer se de fato esse grupo de pessoas que são contra todas essas ideologias de fato existe. Por mais que em determinado momento dessa segunda parte a gente seja apresentado à irmandade, né? Que num primeiro momento a gente entende como um grupo de pessoas naquela sociedade que são contra aos pensamentos do governo, com o passar do tempo, você vai percebendo que, na verdade, a Irmandade, ela não é um grupo de pessoas, ela é apenas um pensamento. As pessoas acreditam ou pensam que essa Irmandade existe, as pessoas, às vezes, desejam que, de fato, exista uma Irmandade ou um grupo que seja totalmente contra esse governo e que queiram se rebelar, mas não tem como provar a sua existência. Ninguém sabe quem está à frente dessa Irmandade, se de fato existe, e todo mundo apenas vive com um conceito de irmandade dentro como se fosse um pensamento, como se fosse uma salvação daquela parte que a gente não sabe se vai existir ou não. E é um pouco do pensamento que eu acho que a gente tem hoje, né? A gente fica se questionando se de fato vai existir algum partido político ou algum grupo ideológico que de fato vai conseguir apoiar a nossa sociedade, né? E trazer pautas sociais que são importantes para a sociedade como um todo e não somente por uma parcela mais favorecida e que pensando principalmente nos benefícios em prol dessa parcela mais favorecida. De fato, existe hoje um grupo político ou um grupo que segue uma ideia que não vai focar somente nos mais favorecidos? Eu fiquei me questionando um pouco isso. Como já é de se esperar, o livro ele não vai passar uma mensagem esperançosa, ele é uma leitura densa. Em determinados momentos a gente vai ter algumas cenas de torturas físicas, torturas psicológicas. Então, assim, por mais que a gente considere essa leitura uma distopia, os questionamentos e os paralelos que a gente vai acabar fazendo com a nossa sociedade atual chega a ser assustador, gente. Então, assim, é uma distopia tem uma linha muito tênue que vai separar essa distopia aqui da nossa realidade. E o que me deixou mais assustado é que a tortura, ela vai muito além da tortura física. O que mais assusta aqui é a tortura psicológica, porque a forma como esse governo consegue adentrar na cabeça dessa sociedade, ela faz com que pensamentos inimagináveis, como a Terra é plana, que hoje, inclusive, existem questionamentos sobre isso, né, que eu, enfim, não quero nem comentar sobre isso. E até tem um momento do livro de uma determinada tortura que faz com que as pessoas elas passem a acreditar que 2 mais 2 é igual a 5. Então, assim, são coisas ilógicas, coisas que não tem como você acreditar que aquilo pode ser real, e esse governo consegue adentrar na mente da sociedade e fazer com que a sociedade passe a acreditar que aquela ideologia ela é plausível, que aquele pensamento que está sendo apresentado ele faz total sentido. Isso é muito assustador quando a gente faz um paralelo com a nossa sociedade atual. Quando a gente para olhar que hoje, em 2021, a gente ainda precisa discutir sobre a importância de se tomar vacina. Então, assim, é assustador a gente parar para fazer esses paralelos dessa distopia com a nossa realidade atual. Então, pessoal, eu acredito que para escrever 1984 para o Orwell foi mais uma necessidade de fazer uma crítica à sociedade que existia naquele momento, parando para olhar como é que seria o futuro daquela sociedade. E eu acredito que ele ficaria assustado, eu acho que ele nem imaginava que ele conseguiria acertar tanto em vários pontos que ele traz aqui nessa obra. E aí eu só fico me perguntando, resta saber até quando as ferramentas e toda a base utilizada nessa distopia ainda vai fazer parte da nossa realidade. Então, pessoal, eu dei 5 estrelas para 1984. Foi uma leitura muito incrível, muito rica. Foi um livro que eu acabei de ler. Inclusive, essa edição da editora Antofágica, ele tem algumas leituras de apoio no final, que eu achei interessantíssima. Porque essa leitura de apoio, eles trouxeram alguns questionamentos que são levantados com relação ao posicionamento do Orwell ao socialismo. Inclusive, eu acho muito válido
Assim que você concluir a leitura de 1984, que você faça a leitura de algumas teses, que você pesquise um pouco mais sobre essa obra nas suas redes sociais, até mesmo aqui no YouTube, procure alguns outros vídeos que falem sobre essa obra e traça alguns paralelos e levantem todas as ideias, todos os pensamentos referentes a essa obra, que eu acho que vai ser muito rico para você fazer algumas reflexões sobre como a nossa sociedade age hoje em dia, e aproveite essas reflexões para trazer e comentar com a gente aqui nos comentários. Eu vou ficar muito feliz de poder conversar com vocês e dialogar um pouco sobre e trazer algumas críticas à nossa sociedade atual. Acho que essa conversa vai ser muito bacana. Se você não se inscreveu no canal ainda, tá esperando o quê? Se inscreve no canal agora, já curte o vídeo também, compartilha com os amigos. Se você não leu ainda 1984, aproveita, entra agora no site da Amazon, clica aqui no box de descrição no link que vai estar disponível para você ir para a Amazon e compre 1984. A gente tem várias edições sendo lançadas agora, porque as obras do Orwell entraram em domínio público, né? Já completaram 70 anos do seu falecimento. As edições são bem baratinhas, tem versões digitais, tem versão física, tem várias versões que estão lindas e vai ficar perfeita aí na sua estante. Leia essa distopia e não deixe de compartilhar comigo também o que você achou dessa obra e se você ficou um pouco curioso também para ler, ou se você já leu, me fala o que você achou dessa leitura. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e por me acompanhar. Um grande abraço, tchau!